Bom, gurizada, estou gravando essa videoaula também para nós podermos entender um pouquinho melhor alguns aspectos quando nós formos falar de seleção. Por quê? Nós já vimos a parte de cruzamentos especificamente, certo? A partir do momento em que se faz um cruzamento com algum objetivo pré-determinado, basicamente como aqui nós temos uma mãe e um pai, seja ela de soja, como nós fizemos a prática anterior, nós cruzamos com o objetivo de tentar manter uma produtividade e pegar uma resistência, por exemplo. Nesse caso, como que nós vamos definir a questão da seleção posterior? Que até espero que nós consigamos fazer uma prática depois no campo sobre isso em autógamas. Isso aqui para autógamas, certo? Como que nós vamos proceder nesse quesito? Basicamente, nós vamos ter que selecionar quando, em que momento, quantas plantas, que método nós vamos utilizar. Isso depende muito de parâmetros genéticos e fenotípicos. O que seria isso? Basicamente, aquela questão de genética. Lembram lá que nós tínhamos, então, aqui, vamos dizer que aqui seja o azão, a mãe, e o pai seja o azinho. Perfeito? Quando nós vamos cruzar, nós vamos obter o F1. Lembrem lá, quando nós cruzávamos, particularmente lá, azão, com azinho, no quadro de Punnett lá de genética, basicamente nós temos aqui azão, azinho, aqui azão, azinho, aqui azão, azinho, aqui azão, azinho e aqui azão, azinho. Logo, nós temos 100% de azão, azinho. Ou seja, em F1 aqui, nós vamos ter somente o azão, azinho. 100% então desse azão, azinho. Nesse caso, todas as plantas em F1 serão iguais, certo? Claro, nós colocamos no campo, muitas vezes ela pode expressar fenotipicamente de uma forma um pouquinho diferente. Pode ser que uma diferençazinha de 2 centímetros de altura de uma planta para outra. Pode ocorrer? Sim. Mas isso é efeitos genéticos? Não, é efeito do ambiente. Então nós temos 100% azão-azinho. Todas as plantas iguais. Eu posso fazer seleção em F1, que é a geração filial 1? Não. Por quê? Nós não temos temos ainda os genes em heterozigose. No entanto, nós ainda não temos um padrão fenotípico expressado a campo que nós consigamos dizer, ó, esta planta é melhor que outra. Certo? Bom, mas quando nós fizermos novamente lá, vamos aqui autofecundar aqui. Lembrem para vocês, a autofecundação é o processo basicamente em que um autofecunda a flor, se autofecunda na mesma planta. Se nós vamos obter aqui azão, azinho, cruzando com ele mesmo, que é azão, azinho, nós vamos ter aqui azão, azinho e azinho. Então, nós temos 50% azão, azinho. Então, aqui nós vamos ter o azão, vamos ter azão, azinho e vamos ter azinho. Perfeito? Quantos por cento? 50% aqui, 50% aqui, azão, azinho, ok? Então, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. 50 azão, azinho, 50%. Azinho, nós vamos ter o quê? 25%, porque é 1/4, ó, 1 de 4, 25%. E aqui de azão, nós vamos ter 25 também. Então, nós vamos ter 50% azão, azinho, que é o quê? Basicamente 50% de heterozigotos. O que seria heterozigotos? Genes em heterozigose e homozigose. Homozigose, ou seja, já não varia mais. Os genes estão estáveis geneticamente. Então, nós temos
50% aqui de plantas homozigotas, ou seja, plantas que já não vão variar mais, ou com genes em homozigose. Agora nós vamos ter 50% ainda em heterozigose, ou seja, 50% dessas plantas aí vão ter genes em heterozigose, ou seja, nós vamos ter genes para seleção, para utilização na seleção. Então aqui F2 é a máxima variação fenotípica, onde vocês vão lá no campo, vai ter uma planta mais alta, uma planta mais baixa, uma com um ciclo mais precoce, uma com um ciclo mais tardio, uma com, às vezes, com um padrão fenotípico totalmente diferente da outra. É onde nós vamos ter maior variação. Vamos começar a fazer seleção aqui? Depende do método de seleção, depende da estratégia de seleção utilizada. Perfeito? Depois, daqui, vai sempre caindo pela metade. Nós vamos, esse azão, vai se autofecundar e azão vai virar sempre azão. Se experimentar cruzar aqui, azão, com azão, vai dar tudo azão, 100% azão. Azão, tudo azão. Perfeito? Então aqui já não, esses genes em homozigose já não variam mais, porque aqui são linhas puras. Tem a teoria de Johansen que basicamente quando esses genes estão em homozigose, estão estáveis já geneticamente, não há variação naquela população pré-existente de ordem genética, apenas de ordem de ambiente. E aqui vai, ao longo do período, os números de heterozigotos e homozigotos, ou homozigose. Vai basicamente, o número de heterozigotos vai diminuindo, ok? E a homozigose, aliás, aqui seria o contrário, porque está o inverso, então. O número de heterozigotos aqui vai diminuindo, ou seja, o máximo aqui de heterozigotos é em F2. E o homozigotos vai aumentando ao longo das gerações. Então isso que é importante. Aqui nós vamos ter o quê? 50% de heterozigotos e aqui 50% de homozigotos. Por quê? 50% azinho e 50% azão, 25% azão e 25% azinho. Perfeito? Então, aqui agora, o que vai acontecer? Basicamente, nós vamos ter autofecundação aqui, vamos ter uma parte que vai para azão e uma parte que vai para azinho. Nós vamos ter novamente a formação de azão, azinho. Ok? Quantos por cento? Nós tínhamos 25. Quando cruza aqui, lembra que vai sempre caindo pela metade. De 50 vai virar 25% de heterozigotos. Vai caindo sempre pela metade. E aqui vai aumentando. Aqui vai para 75% de homozigotos. Vai sempre caindo pela metade. Ou seja, vai reduzindo sempre pela metade os azinho e aumentando sempre a metade para uma parte de azão e uma parte para azinho, que são os homozigotos. Por consequência, esse é um processo que vai ocorrendo. Então aqui nós vamos ter depois, novamente, a formação, para tentar ser breve, até por causa do vídeo, para não ser muito longo, nós vamos ter novamente a formação, azinho, azão, só que aqui nós já vamos ter o quê? 12,5 e aqui nós vamos ter 87,5% de homozigotos. Aonde é mais fácil, qual é o padrão aqui que vai ocorrendo? Depois basicamente vai cair para 6,25, ok? E aqui já nós vamos obter 93,75. E assim vai.
Bom, qual é o padrão? Aí vocês vão ver bem certinho os percentuais disso ali na nossa aula. Eu vou tentar dar uma comentada também na videoaula posterior que nós vamos ver. Qual que é a importância disso? Aqui nós vamos ter maior variação de plantas mais diferentes. Conforme vai aumentando o número de homozigotos, genes de homozigose, vai aumentando a homogeneidade lá no campo. As plantas começam a ficar mais um padrão. O que isso infere? Aqui é mais fácil de eu fazer seleção, de eu ver uma planta diferente. Agora, aqui o padrão já vai ser mais parecido lá no final. Por isso que eu vou fazendo seleção, só que eu tenho que fazer seleção, não adianta eu selecionar em F2 e achar que eu achei a planta ideal. Vou colocar no campo, vai aparecer tudo que a planta é diferente de novo. Por quê? Tem genes em heterozigose. E ainda tem a questão de dominância, outros fatores que podem ocorrer nessa fase. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando o número de homozigotos e conforme isso ocorre uma estabilização também genética. Então, quando que nós vamos parar de selecionar basicamente depois? Aqui por F7. Aqui em F7 nós já vamos ter basicamente, ainda vamos ter lá os azão-azão, os azão-azinho e os azinho-azinho. Vamos dizer que eu queira selecionar esse azão-azão aqui com genes recombinantes do pai. Então ele pegou, houve recombinação genética. Se houve recombinação genética, por consequência ele pegou traços também do pai. E aí eu seleciono isso e levo para adiante. Essa planta, por exemplo, esse é o meu critério, seleciono essa planta e basicamente, que é um padrão ideal, e selecionei ela, obtendo aqui, nós já teríamos basicamente um padrão bem alto de homozigose, então aqui já não vai variar tanto. Eu quero um padrão de planta ideal, eu quero a soja parelhinha. Então aqui eu já vou obter, talvez algumas seleções, dependendo do grau de distância genética, em F6 também já dá para fazer ensaios de produtividade. Mas basicamente daqui selecionei, vai para ensaios de produtividade. Ensaios de produtividade. Ok. Aí eu avalio para ver se é produtivo ou se não é. Perfeito? Então, esta é a questão principal. Esta é a questão principal. A partir daqui, eu selecionei e obtive, então, a minha cultivar melhorada, obtive a minha cultivar mais produtiva com traços do pai, que seja uma resistência, entre outros. Certo? Espero que isso auxilie vocês aí na hora que vocês forem observar.